E aí galera, eu sou a professora Juliana Gelbic. E eu sou o professor Felipe Soares e esse é o canal Historiou. Um canal de cultura, memória e especialmente história pública. Salve-se quem quiser, perca-se quem puder. Que tudo se foda, disse ela, e se fodeu toda. Abrindo um antigo caderno, foi que eu descobri. Antigamente, eu era eterno. Fala galera, tudo bem com vocês? O canal Historiou de hoje vai fazer um programa super bacana sobre um assunto que particularmente eu acho uma das coisas mais legais da literatura, da cultura brasileira, que é um indivíduo, um cara muito foda chamado Paulo Leminski. Para isso a gente trouxe um convidado, que é o Kleber Bordignon, escritor, nosso amigo, um cara que também assiste o canal Historiou, que falou pra gente, assistiu o último programa da Cachaça, autor de alguns livros, Distância do Mínimo, Ano Neon, Fictícias e o último, Carta aos Cortes, que foi o recém-lançado, né, Kleber? Um prazer muito grande ter você aqui no canal Historiou para falar do polaco do Paulo Leminski. Bom, quero agradecer o convite de vocês, assisto o Historiou desde o início, né, desde o primeiro vídeo de vocês. É um prazer falar do Paulo Leminski com amigos no Rei das Batidas, né? Uma união perfeita. E vamos falar do Paulo Leminski, essa figura paranaense brasileira, né? Paranaense brasileira, né? Isso. Para quem não sabe, o Kleber acabou falando disso, né? A gente tá no Rei das Batidas, meu bar preferido no mundo inteiro. Nosso bar preferido do mundo inteiro. Somos três, então. Um lugar de encontro aí de muitos personagens emblemáticos da sociedade princesina e tomando o famoso maracujazinho do rei, que é uma das coisas mais fantásticas que existe nesse bar. Bom, para começar, Kleber, a gente queria saber um pouquinho, uma pergunta bem ampla, mas quem é Paulo Leminski? Paulo Leminski, então, Paulo Leminski é múltiplo, né? Tem o nome da exposição que há algum tempo tá, não sei se ainda está rodando o país, mas que foi montada, múltiplo Leminski, né? Então ele foi poeta, foi redator publicitário, foi professor de cursinho, né, pré-vestibular, de história, né? Redação, professor de judô, ele era faixa preta de judô. Assim, fez de tudo, tradutor. Ele nasceu em Curitiba em 44 e o pai dele era militar e ele chegou a morar em Santa Catarina na infância, tal, mas aos 12 anos, se não me engano, ele foi pro Colégio de São Bento, em São Paulo. Ficou lá alguns anos. E lá que ele fez a base erudita dele, né? Ele aprendeu grego, aprendeu latim, leu os autores latinos, os gregos. Saiu dali, já se envolveu com poesia. Saiu dali, meio que foi, como é que eu posso dizer? Foi sugerido que ele saísse aquele famoso convidado a se retirar, né? Repararam que ele não tinha muito ali o tino para aquilo. E ali ele foi seguindo a carreira dele, foi escrevendo os poemas dele até quando ele tinha 19 anos, teve um congresso de poesia de vanguarda, não sei se era esse o nome, um encontro, e lá ele encontrou os pilares da poesia concreta, né? O Décio Pinhatari, o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos. Poesia concreta. Poesia concreta, que ali era uma vanguarda do final dos anos 50, né, que eles tinham criado, e ele encontrou eles lá e foi amor à primeira vista. Ele com os três que ele já conhecia, e eles gostaram muito dele. E a partir dali, a literatura foi algo muito importante na vida dele, né? Ele foi escrevendo muita poesia, escreveu o Catatal, daí foi lançado lá no metade dos anos 70, 74, 76, uma coisa assim. E que é um livro experimental, uma prosa maluca, né? Ele coloca o Descartes em Pernambuco, acho que no século 17, eu acho, quando tá os holandeses. E ele coloca o Descartes no meio da floresta. O Descartes fuma uma erva lá, ele não diz bem qual erva, mas é evidente. E daí é esse conflito do pensamento cartesiano com a loucura de uma floresta com psicotrópico na cabeça. Da racionalidade certinha, isso. Com a loucura. E é um livro bem difícil, assim. Ele lançou esse antes, meados dos 70, e ele só foi lançar os livros de poesia dele nos anos 80, biografias, mas ele trabalhou com tradução, entre outros trabalhos com literatura. E sobrenome Leminski, provavelmente eslavo, né? Polonês. É polonês. O pai dele era polonês e a mãe era origem negra, né? O vô dele era negro, mas assim, é essa mistura que é impressionante, né? Aliás, ele falava polonês, ele é poliglota. Embora haja pessoas, amigos dele que dizem que ele só meio dá uma fanfarreada em algumas línguas ali, que ele dizia que sabia, mas não era tanto. E
E daí ele tem essa origem, Leminski é polonês, polonês provavelmente. Polaco de Curitiba. Polaco, e daí vem esse polaco louco paca. O Leminski, ele também é muito conhecido por ser um escritor marginal, talvez pelo envolvimento que ele teve com o movimento contra a cultura na época, né? Não sei se vem daí esse rótulo, porque ele é conhecido dessa forma. Qual é o motivo? A ideia de poesia marginal ela é essencialmente carioca. Os poetas... em 76 foi lançado um livro pela Heloísa Buarque de Holanda chamado 26 Poetas Hoje. E ela fez uma coletânea unindo o que se chamava de poesia marginal. Geração mimeógrafo, né, de se autoeditar, se autopublicar, contra as editoras, contra todo o estabelecimento. Alternativas. O Leminski fez isso, só que fez em Curitiba. Então ele não teve contato, até a Heloísa fala que as pessoas perguntam por que ele não está nesse livro, que está o Chacal, da Ana Cristina César, tem vários poetas dessa época que estão lá e ele não está. Ela disse que ela nem sabia da existência do Leminski aqui em Curitiba. Pô, isso eu acho que também é uma ideia de marginal, Kleber. Curitiba é uma marginalidade. Isso, ele vivia dizendo isso, ele era a margem da margem, né? Então ele escrevia poesia ainda em Curitiba. Então, e ele tinha essa questão, né? Quanto cultura, ele se envolveu muito com isso, com música, com os artistas dessa época. Eu adorava o tropicalismo, né? Tanto que ele fez várias amizades dos poetas ali. Nós falávamos já hoje lá do Torquato. Assim, até onde eu sei, não sei se houve esse contato, assim, mas ele sempre falou que gostava muito do Torquato. Se deu tempo, né? Eu acho que o Torquato acabou se matando, se dando em 72, coisa assim. E não sei se houve esse contato. Mas ele é assim, tudo que você pode dizer dos poetas marginais, dos escritores marginais, ele entra mesmo, assim. Tanto que ele só foi publicar uma grande editora 10 anos depois, né? No começo dos anos 80. Mas nos anos 70 ele viveu fortemente a contracultura. E um período de ditadura militar no Brasil também, né? Sim. Você acha que tem uma história meio engraçada, meio curiosa sobre isso, que ele, não sei se é verdade, que ele casou primeiro com uma esposa, depois se separou, casou com outra, e eles foram morar todos juntos numa casa com 2 casais. Veja, né? foi essa ideia até, né, do hip, né, do riponga mesmo, né? Então ele foi casado, acho que com uma artista plástica até 69. Se separou dela, conheceu a Alice Ruiz, ficaram juntos e foram morar com a ex-mulher, que já tinha um outro marido, assim... Isso é muito anos 70, né? Isso, anos 70 e uma grandeza impressionante, né, cara? Sim. Você vê lá a ex ali e tal. E daí eu acho que daí eles só saíram quando foram morar realmente juntos os dois, quando alugaram uma casa no Pilarzinho lá, que é lendária. Teve algumas casas lá nesse bairro lá em Curitiba que ele ficou, que daí também era uma meca da loucura curitibana, assim. Porque escritores estavam começando, iam lá, a casa era aberta, virava à noite a galera cantando, tocando violão, lendo, discutindo sobre literatura, e iam lá, tipo, chegavam, quem chegasse, a casa era aberta. Também daí essa ideia da marginalidade, isso, então, do livre amor e tal. Né? E ele era um cara assim, o Toninho Vaz, que é o autor o jornalista Toninho Vaz, que é o autor da biografia dele, O Bandido que Sabia Latim, fala que presenciou ou que ouviu um testemunho que ele foi receber uma grana, ele trabalhava como publicitário, né, redator, e recebeu uma grana, foi no banco, ele tirou um caco pedaços do que era um título de eleitor, assim. Ele não tinha identidade, não tinha como receber, ele não, sabe, para essas coisas práticas da vida. A burocracia da vida. Foda-se, até era uma questão, você não saberia dirigir. Bem underground. Assim, ele... Pra esse tipo de coisa ele tava cagando, né? Sim. Dá pra falar cagando também? Dá, o canal historial dá pra falar cagando tranquilamente. Então ele tinha essa questão do contracultura na vida mesmo dele, assim, fortemente, assim, ele vivia isso mesmo. Eu, enquanto leitor do Leminski, Kleber, eu confesso pra você que a coisa que eu mais leio dele são haikais. Que muita gente, eu acho que teve o primeiro contato com o Leminski por conta dos haikais, né? Primeiro, o que é o haikai, como é que o Leminski fazia haikai, e o que ele fazia mais do que haikai, porque ele não fazia só haikai também, né? Fazia poesia, fazia crônica, fazia um monte de texto, e a gente queria saber um pouquinho disso. Ele tinha muita ligação com o Japão, assim, né? A filosofia do Zen budismo e do haikai, que é um poema de origem japonesa, acho que é 16, século 16, o 17, acho que é 16. A forma é japonesa, isso, né? A forma e ela tem todo um padrão, né? São 3 versos, sílabas poéticas, o primeiro verso aqui é 5, depois 7, depois 5, um tema relacionado à natureza, então tem várias... É bem objetivo, bem, assim, tem muitas regrinhas, assim. Embora ele tenha feito alguns nesse formato, ele
ele tropicalizou o negócio, né, cara? Ele É antropofágico, assim. Dos haikais do Leminski, o que tem? São os 3 versos que ele manteve e esse flash das ideias, né? Porque o haikai é quase um instantâneo, assim, né? Um pensamento, um estalo, né? E ele, como tinha muita criatividade ele junto com trocadilhos, com ditados populares, e ele uniu tudo isso e aquela poesia forte, rápida, curta, e ele fazia muito bem isso, né, cara? Daí faz muito sentido ele gostar muito de grafite, por exemplo. Ele falava assim, vi uma parede branca e eu passo mal, assim, eu queria que grafitasse ou escrever algum poema aqui no... Mas ele é de cultura urbana também. Isso, né? ele presente, tem uns vídeos no YouTube que ele fala muito disso, assim. E isso foi o que fez muita gente gostar dele e muita gente não gostar dele. Que falavam que ele era meio publicitário mesmo, essa coisa. Só que ele era extremamente erudito, né? Mesmo que essa formação dele no Colégio de São Bento ajudou demais. Ele lia de tudo. Poxa, o cara era o queridinho dos concretos, né, cara? Só os Irmãos Campos ali, o Pinhatari, pô, não era à toa. Acho que ele traduziu também algumas obras Sim, importantes, assim, ele, né? ele traduziu Satiricon, traduziu Pergunta ao Pó, tem mais traduções, acho que o livro do John Lennon. Assim, para chegar naquela simplicidade, ele mesmo era preciso ter muita bagagem. Ele era extremamente erudito. E além disso, desse haikai, essa coisa dos poemas, os trocadilhos, os ditados populares, ele se enveredou fortemente para a música popular. Né? Sim. Ele aprendeu a tocar violão para poder tocar as músicas os poemas que ele escrevia ou as letras que ele fazia. Ele ficava muito de cara assim, da galera achar que ele era só letrista. A música Verdura, por exemplo, que o Caetano, sim. a música não é a letra que é do Leminski, a música é do Leminski. Então, a música também. O Caetano gravou como ouviu do Leminski. Então, muitos poemas foram musicados, ele fez muitas letras, mas ele também compôs muito. Assim. Olha, ele não curtia que chamasse só de letrista. Assim. Ele aprendeu a tocar violão básico ali pra marcar, pra fazer o som. Que legal. Então, isso muita gente gostava desse lado. O próprio título dessa biografia era O Bandido que Sabia Latim. Ele flertava com o erudito e flertava com o popular. Com a MPB, muita gente gravou poemas dele, né? Música, o Ney Matogrosso, Moraes Moreira, a Blindagem, né? Banda aqui paranaense. Ele era muito amigo do Ivo Rodrigues. Falecido já. Falecido Ivo Rodrigues. O Caetano, Paulinho Boca de... Como é que é Boca de? Cantor, que era o Moraes Moreira e o Paulinho Boca de Cantor eram do Novos Baianos. Mas uma galera regravou ele assim. Os caras iam visitar ele, né? Não dá pra resumir o cara só no haikai também, por mais que eu acho que os haikais eles são fantásticos. São sensacionais. E é o que alcança, né? Eu acho que o boom do Leminski foi a internet, porque ele é o texto que encaixa muito, é rápido, é a leitura. É meio efêmero, assim, né? Curto. E ele tem muita coisa, é isso que eu digo, né? Então o cara que fez um catatal, que coloca o descartes maluco no meio da floresta, que é denso, assim, você vai ler... Sabe, não é uma leitura fácil. E daí o cara tem lá, pensar é pouco, como a água do mar entra dentro do corpo. Pô, eu falo isso para aluno, assim, eles ficam... E é bom que desperta a vontade de escrever, como assim aconteceu comigo, por exemplo. Então, e assim, ó, eu sei que você faz haikai também, já li alguns teus na internet que você publica, mas você também já deu oficinas de haikai em escolas, né? Sim. Esse despertar, assim, de um tesão literário, acho que o haikai tem um pouco disso, né? Do cara começar a tentar escrever haikai e daí vai pra outras coisas. Acho que o haikai tem essa faísca, né? E ele é próximo, né? Se pensar no adolescente ou na criança, assim. Porque é acostumado com uma ideia de poesia algo maior, temas muito nobres, e ninguém se identifica. Do amor, né? Não que não seja importante, claro, né? Sim, Mas em certa idade... Ninguém tá nem aí pra isso. Então é uma porta de entrada, né? Eu detesto esse termo, mas é porta de entrada pra drogas mais fortes da poesia. E o Leminski tinha isso, cara. É encantador, assim. Você não tem... Eu lembro que no Castelo Rá-Tim-Bum, cara, assistia Castelo Rá-Tim-Bum, tinha trechos do Leminski, assim, no meio do... Ele era muito pop. É muito pop hoje. Sim. Aí explodiu, acho que em 2012 ou 2013, e lançou toda a poesia, que são... uma coletânea, todos os livros de poesia dele, pela Companhia das Letras. Tá tudo, né, cara? E ali, cara, foi um best-seller, sabe? Foi primeiro lugar de vendas no Brasil, um livro de poesia. Livro desse tamanho, né? Só ele pra fazer esse tipo de coisa. Não se alcança uma vendagem de livro que nem ele. Mas ele com essa base do haikai, e os poemas dele, mesmo não sendo haikai, 3 versos, tem um pouco maior, 7 versos, 10 versos, sempre com rima, sempre com uma pancada no final. Você, pô, como é que eu não pensei nisso? Sim. Uma tirada, assim. Mexia nos ditados populares, né? Isso é sensacional, né? Ele pegava e mexia ali.
que eu não pensei nisso antes? Às vezes eu leio, eu sei que esse termo não existe, né, mas o haikai do Leminski parece uma crônica em poesia, sabe? Porque ele pega coisas do dia a dia e sentimento. E... isso é instantâneo, né? Bom, e daí, é a mesma ideia da crônica também. É um que tem cigarro, né? Um cigarro poético. É muito, eu acho sensacional. E ele, só que ele não tem nenhum livro de haikais, né? Em alguns capítulos dos livros dele sempre tinha um finalzinho lá, uma coisa assim que tinha os haikais. Como é que eram os nomes? Eu não lembro, mas assim, no meio na entrada dos capítulos ele já anunciava que eram haikais. Como se fosse uma epígrafe. Isso, assim. daí tinha os haikais. E a obra dele te influenciou pra escrever? Então, completamente. Paga-pau sem tamanho, né? E é até difícil assim. Também esse paga-pau mesmo. É até difícil assim, meio que sair dessa ideia do Leminski no que eu escrevo, assim. A dependência de rima, os poemas curtos, tentar essa jogada mais próxima de quem lê, a linguagem, né? Você escolher as palavras, não ser muito rebuscada, só que assim, para ele, muitas vezes eu ou outro poeta que escreva assim, pode ser taxado de seja uma coisa pueril, algo fácil de escrever e tal. Se nós, para os mortais, assim, né? Eu, no caso, sofri isso, você imagina falar isso dele, que tinha uma base erudita enorme, assim, e ele matou no peito, vou fazer assim, vou escrever assim. Trabalhou com publicidade, né, cara? Ele era fonte de grana dele, era publicidade, e quando ele dava aula também, né? Mas ele chegava lá na redação da agência lá e ficava esperando até a hora que tivesse um estalo. Tem uma história muito boa de um slogan para uma imobiliária, assim. Ele estava em casa, ligaram para ele, uma coisa assim, para ele vir trabalhar, vai trabalhar, não sei o quê. Daí ele foi, chegou lá, para fazer um slogan da imobiliária X lá. Daí ele, a imobiliária X acha fácil o que você acha difícil. Posso ir embora? Entendeu? Brilhante, assim, uma criatividade absurda. Esse regado também é muito álcool, né? Muito álcool. Gostava bastante. Muita coisa que é ilegal. Isso, aos olhos da moralidade. Isso entra na contracultura também que a gente falou, né? Essa ligação dele com as drogas, vocês como historiadores, eu posso estar falando desse o homem do seu tempo, né? Não, cara, ele estava envolvido ali, claro. Sim. Né? E foi o que acabou matando ele, né, cara? O álcool. Problema, né? E é legal pensar numa Curitiba dos anos 70, 80, né? Uma Curitiba da ditadura, e as pessoas acham que a ditadura foi só em São Paulo e Rio de Janeiro. E o cara, mesmo não sendo talvez um cara que um guerrilheiro, assim, mas é uma resistência também. Sem dúvida. Né? Eles tinham uma casa, eu não sei se o termo é Casa Branca, mas era um local, que era Casa Branca, né? Tinha essa cor, que unia-se, sim, artistas plásticos, fotógrafos, bandas. A blindagem, antes de ser blindagem, era a chave. Se reuniam lá, o Leminski participava lá, então ele deu uma movimentada muito forte, assim. E além de encontrar ele lá, encontrava ele em qualquer boteco, pé sujo de se imaginar, ele estava lá. Ele era muito próximo, todo mundo alcançável, né? Então, tipo, sei lá, um aluno de letras lá podia encontrar ele e passar uma tarde conversando. Na cena curitibana ali, legal. Ele era um satélite, assim, muito... Ele fala até que Curitiba, na época, tinham várias pessoas, assim, vários astros que, né, a galera girava em torno, assim. Ele era um desses no sentido mais underground, alternativo, seja de poesia, seja de música. Ele foi cada vez mais indo pra música, assim, muito, muito, muito forte. E daí no final da vida, nos anos 80 ali, ele lançou os livros de poesia dele. Tem uma polêmica também que gira em torno de uma biografia que foi feita do Leminski pelo Domingos Pellegrini, que a família acabou não autorizando, né? Como é que foi essa história? O Leminski tem uma biografia anterior, né? Que é no início dos anos 2000, 2001, uma coisa assim, que é do jornalista Antônio Vaz, que eu acho que eu já falei aqui. Que é um oficial, não é? Isso, foi autorizado pela família. O bandido que sabia latim. E eu acho que teve algumas edições, e até onde eu sei, essa biografia também não foi mais autorizada para mais edições. E eu acho que em 2013, eu sou péssimo para data. 13 ou 14, que eu lembro também que tava explodindo aí. O Domingos Pellegrini, que foi amigo dele, escritor paranaense também, escreveu ele não queria muito uma biografia, segundo o Pellegrini, ele teve um sonho que o Leminski falou assim pra ele, não vai fazer uma biografia careta. E daí é massa, é um diálogo ele forja um diálogo do Leminski com ele mesmo. Não sei porque ele chama o Leminski, mas o Domingos Pellegrini é o Pé Vermelho. Que o Leminski chama ele de Pé Vermelho. Aí é um diálogo é uma história, e daí algumas partes são o diálogo deles, e depois são partes biográficas, ele vai contando.
E ele escreveu, o Domingos Peregrino escreveu, Passeando por Leminski, o nome. E daí mandou para Alice Ruiz, para as filhas e tal, e elas não permitiram a publicação. E daí o Domingos Peregrino lançou na internet, falou, eu não vou publicar por editora nenhuma. Não seria um livro de mercado, seria domínio público. Então assim, jogou na internet. Sim. E ultimamente na Flicampus o Domingos Peregrino esteve aqui, né? Sim. E eu perguntei pra ele, ele não respondeu, ele não entrou na polêmica, assim, ele só falou da ligação, da amizade deles, que era muito forte e tal. Mas o professor Miguel Sanches Neto, escritor também, Sim. eu conversei com ele nesse mesmo dia, ele falou que parece que já foi, segundo o Miguel, foi lançado já. Por uma editora talvez menor, uma coisa assim. Mas eu não vi. A biografia do Domingos Peregrino. Do Domingos Peregrino. Mas eu lembro que na época foi assim, ele falou, então eu não posso. Ele jogou na internet o livro. E é bem legal. E qual que é o motivo oficial que a família por não ter aceito a porque biografia? segundo as herdeiras ali, é certo exagero do Leminski na vida maluca dele, assim. Do álcool, das do drogas, álcool, do desregrada. estilo de vida. E é verdade, você tem muita... Não que é verdade no exagero, eu não tenho parâmetro, né? Mas eu conto. Mas fala muito da vida dele, assim, de coisas, sei lá, de vodka, dele tomar vodka pra não deixar bafo. E ele era muito resistente a álcool, assim, o Domingos Peregrino fala que é impressionante, então não derrubava o cara. Porque o cara tinha um físico de judoca, né, cara, e um fígado abençoado. Acabou morrendo disso. Pancreatite, eu acho. Mas assim, ele bebia e não derrubava, cara. E Sim. aquilo, uma merda, né? Porque quem bebe, que passa mal, beleza, para de beber. Ele não. Adorava vodka e o que viesse. E segundo a família, daí o Domingos Peregrino teria exagerado demais nesse estereótipo do Leminski quanto um bêbado. E segundo o Domingos Peregrino, foi tudo feito conscientemente, essa imagem do Leminski, que ele quis passar mesmo, ele sabia que o pavio a vida ali ia acabar rápido, sabe, foi planejado, segundo o Domingos. Ele sabia que ele não ia durar muito levando aquela vida de porra louca. Sabe uma curiosidade aqui, que nesse bar que a gente tá aqui, não nesse local, mas no Rei das Batidas, né? O Raul Seixas, nos últimos shows da vida dele, foi um cara que frequentou o Rei das Batidas, né? Quando era lá em cima... Quando era lá em cima ainda, né? No velho Rei das Batidas. Ele pediu uma dose, não sei do que, antes de ir, ou no dia que foi no Scarpereiro o show, né? Mas era no fim da... Então, eu acho que o Raul morreu no mesmo ano que o Leminski, 89. E dois caras que exageravam bastante, né? E sabe que... é bom, legal você falar do Raul, porque quando eu li... Aliás, tem que ler de volta, porque na época que eu li, faltava muita referência nessa biografia do Leminski, na oficial. Hoje tem que ler de volta, tem muita coisa lá. No final do livro, se você vai vendo o Leminski definhando, assim, lembra muito Raul, assim, sabe? Gênio e totalmente dependente do álcool, e você vai minguando, vai dando uma tristeza, assim, lembra muito. Aquela estrela se apagando, assim. O cara sabe que vai... Legal de saber disso, né? Mas daí ele acabou morrendo com 44 anos. E daí tem uma história muito boa, cara, que ele fala... Não vou também lembrar bem a data, assim, ele fala uma das poucas vezes que ele falou mal do álcool, assim, ele fala, eu não quero morrer, eu não quero beber tanto até morrer, e morrer que nem o Pessoa, com 42 anos. Fernando Pessoa? Fernando Pessoa. Só que daí assim... ele fala assim, eu não quero morrer como pessoa com 44 anos. Aí o pessoa morreu com 42 ou com 46, não sei, mas quem ia morrer com 44 era ele. Então ele errou a data do ano de morte. Mas acertou a dele. Né? Porque também o Fernando Pessoa era outro, que bebia por ele e pelos heterônimos, né? O cara até era bom de cachaça. Kleber, você falou que o Leminski ele serviu como inspiração para você enquanto escritor, né? Enquanto poeta também. Tem alguma coisa, assim, ó, dentre a infinidade de coisas maravilhosas que o Leminski produziu, que mexe mais com você, assim? Ou que se curte mesmo, sabe? A ideia dele de quebrar essas regras, desde o haikai até da questão da contracultura, eu acho que simboliza nesse poema aqui que ele mexe com uma coisa que, por exemplo, os alunos, eu acho que é o ensino médio, no fundamental, da análise sintática, por exemplo. E eu já trabalhei com vários alunos esse poema que ele desconstrói isso de uma forma muito massa. O nome é Meu Professor de Análise Sintática. O nome é Meu Professor de Análise Sintática. Que é chato pra caralho pra fazer. Então, né? E eu lembro disso, né? Que o professor de português falando isso, mas eu adoro português, mas é chato pra caralho esse negócio. É a matemática do português. Bom, que não é.
que não me ouça, mas é. Então, meu professor de análise sintática. Meu professor de análise sintática era do tipo sujeito inexistente, um pleonasmo, o principal predicado da sua vida. Regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência. Foi infeliz. Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Fantástico, cara. Sensacional. Sabe, eu acho sensacional. Você pode dar uma aula de análise sintática a partir do poema. Sim. Então eu acho que isso simboliza essa coisa de quebrar ideias, quebrar coisa careta assim, do Leminski, que isso aí eu acho que... Legal. E pra gente fechar aí, eu queria que você falasse um pouquinho de teu último livro, que é Carta aos Cortes. Como é que ele, editora, qual que é a proposta do livro, o que você fez no livro bom, fala do teu livro aí, cara, do teu último filho, né? Faça o serviço. Faça o serviço da tua alta propaganda aí agora. Cara, Carta aos Cortes é meu quarto livro, ele é um pouco de uma... Embora os poemas sejam inéditos, é meio uma coletânea dos três anteriores, tudo que tinha nos três, os formatos, poemas longos, haikais, letras de música que acabaram, poemas que foram musicados, estão aqui. Estão aqui não, né? Estão no Carta aos Cortes. Foi o primeiro livro que eu lancei uma editora fora de Ponta Grossa, uma editora de São Paulo, Penalux. E lancei agora no começo de junho. E tá legal, cara, tá vendendo bem. A galera tá curtindo. E aquele clichê, né, que você via da galera falando assim, qual disco você mais gosta? Você gosta sempre mais do último, qual que você fez, né? E é verdade, tá ligado? O último. E Carta aos Cortes aí foi meio que fechar uma ideia de um turno da minha vida de poeta. Vamos ver se mais pra frente sai poesia, sai... Tô na frente de um cronista aqui, já falei, não sei se você sabe, né? Sim, escreve muito bem, o Felipe escreve muito bem. E eu tô me aventurando nessa ideia de prosa, de crônica. Vamos fazer uma parceria então. Vamos fazer, cara. Qualquer dia aí. Já falei pra ele lançar um livro de crônicas. Fica a promessa, então, está fechado pra quem aqui. quiser comprar o Carta aos Cortes, o link tá aqui embaixo. Aqui eu não sou YouTube, a gente não manja disso aqui, de ficar fazendo... Né, mas é direto do site da editora, Isso, né? da editora Penalux. Entra lá. E o Marcondes vai colocar o link aqui embaixo aqui pra vocês comprarem o livro do Kleber, que a gente não comprou ainda também, vai ter que comprar o livro do Kleber. Exatamente, pediu autógrafo também, né? Dedicatória e tal, sei lá. E compra o livro do Kleber. Bom, a gente tava discutindo aqui agora quem ia fazer a despedida desse programa do canal Historiô, que eu acho que tá todo mundo já com um maracujazinho mais high, assim, né? Queria agradecer você, Kleber, por essa conversa que teve sobre o Leminski. Mais do que falar do Leminski, a gente tá no Rei das Batidas, numa sexta-feira, daqui a pouco vai ter samba, vai ter Novos Malandros, vai ter mais maracujazinho, mais cerveja. E é uma honra contar com a tua sabedoria, teu diálogo aqui no canal Historiô. E esperamos você mais vezes. A honra é minha, eu agradeço novamente pelo convite. Eu curto muito o canal. E sugiro a todos que leiam o Leminski, que procurem mais coisas dele, né? Tem muita coisa na internet, tem muito livro para vender. Tem livraria, tem no sebo, tem e-book. Procurem ler as coisas que eu escrevo também. Não com tanto afinco que Leminski, mas se dá pra... E obrigado mais uma vez. Estou aberto, sempre precisar, convites, é só chamar. Gente, até mais. E tem não sei se é haikai, verso, um negócio muito massa que ele escreve, que é assim, ó, que você escreve na terceira pessoa porque você não conhece muito bem a primeira. Beleza? Isso é massa.